Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema Atos da Oração. Capítulo 4, por favor. É rapidinho, é só um versículo. Capítulo 4, versículo 31. Capítulo 4, versículo 31. Seria bom que você tivesse uma caneta, um papel ou marcasse na sua própria Bíblia. Temos lições ricas para o nosso desenvolvimento espiritual. Atos capítulo de número 4, versículo de número 31, eu vou ler. E tendo orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam livremente com intrepidez a palavra de Deus. Amém? Eu escolho esse tema, Atos da Oração, porque Atos dos Apóstolos poderia ter tranquilamente dois temas a mais. Poderia ser Atos da Oração ou Atos do Espírito Santo. Mas o que temos aqui nesse livro são Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. A palavra muito repetida no livro de Atos é a oração. A pessoa mais citada em Atos é a pessoa do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos não tem amém, por causa do versículo de número 1 do capítulo 1. Disse que é um primeiro livro a respeito das coisas que desde o princípio Jesus começou a fazer. Não que concluiu, mas o que Jesus começou a fazer. Você medita no livro de Atos e você percebe que tem muitas coisas, grandiosas coisas, mas não acabaram, não tem amém. Atos é só o que Jesus começou. A igreja é a continuação do que Jesus começou, e há de continuar até o dia da nossa glorificação. Mas por que esse tema, Atos da Oração? O capítulo de número 1, quando Jesus é assunto aos céus, ele deixa uma ordem: ficai em Jerusalém até este momento, do alto sejais revestidos de poder. Aquela ordem foi obedecida. A Bíblia Sagrada diz que a igreja obedeceu e se reunia. Versículo de número 13 do capítulo 1, a igreja obedeceu, e entrando na cidade de Jerusalém, subiram ao cenáculo, e ali estavam hospedados Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão Zelote, Judas, o irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes, versículo 14, em oração e clamor com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, com os irmãos dele. Isso é maravilhoso, porque Atos começa com uma família de joelhos, uma família orando. Desde o início nós estamos recebendo aqui palavra de Deus para nossa família, para o nosso casamento. Pastor Maurinho concluiu que a nossa casa é uma base missionária escolhida por Jesus. Agora, pastor Jonathan profetizou sobre a família, e Atos começa com oração em família. Tínhamos esse costume. Muitas famílias oravam em conjunto. Hoje isso está faltando. A igreja é constituída de famílias. Famílias que oram geram igrejas fortes. A igreja está debaixo de uma promessa, mas qual a promessa? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O que a igreja vai fazer? Orar. E o que Atos 1,14 cita? Uma família de joelho. Maria com seus filhos, ali com os irmãos de Jesus,
orando, buscando a face do Senhor, para que a promessa da descida do Espírito Santo se tornasse realidade. Nós sabemos que o inferno está com seus canhões apontados para a nossa casa, mas a família de Deus, do povo de Deus, prevalece de joelhos. A oração é a evidência de que se houve mudança. Quem quer mudança, ora. Quem mudou de verdade, também ora. Sem oração, não há mudança. Podemos até orar sem ser crente, mas é difícil ser crente sem oração. Essa família está de joelhos, está orando, está buscando, porque assim Jesus ordenou. Por que eu digo evidência de mudança? Em João 7, os irmãos de Jesus não criam nele, e agora estão de joelhos buscando o Espírito dele. Estão de joelho esperando serem cheios do poder dele. Só que o versículo 15 me assusta. E não pense, eu sempre digo isso, que a igreja que ora é perfeita. É o contrário. Quem ora são os que mais reconhecem suas imperfeições. Quando você perceber alguém de joelhos, não pense que ali tem alguém superior a você. Não. Ali tem alguém simplesmente que mais do que você reconhece as fraquezas. Ali tem simplesmente alguém que se esvazia de si para se encher de Deus. O versículo 15 diz: naqueles dias, pondo-se Pedro em pé. Quais dias? Dias que a igreja orava. Pedro se pôs em pé no meio dos irmãos, e o número de pessoas era de quase 120. O que aconteceu? O que houve? Tem alguma coisa estranha. Você pode perguntar: o que tem de estranho aí, pastor Eliseu? É que no capítulo de número 15, estou pregando com Bíblia Nova, é uma luta. Capítulo de número 15, a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus era assunto aos céus, versículo de número 5 e 6, Jesus se manifestou, e no versículo 6 diz: apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Antes de ser assunto aos céus e no momento da sua ascensão, olha o tanto de gente que tinha. Apareceu a mais de 500 irmãos. Atos capítulo 1 diz que Jesus ficou com os discípulos, a igreja, durante 40 dias. Me ajuda, quantos dias? 40 dias pregando, 40 dias ensinando acerca do reino de Deus. No 40º dia, Jesus sobe e disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus morre e ressuscita enquanto se comemoravam a Páscoa. Fica 40 dias. No capítulo 2 está escrito: cumprindo-se o dia de Pentecoste. Pentecostes, coste é colheita, Penta vem de 50, 50º dia da colheita. Jesus sobe no 40º, no 50º dia o Espírito Santo desce. Jesus sobe no 40º, no 50º o Espírito desce. Do 40º para o 50º, 10 dias. Eram 500 irmãos, 10 dias de oração, 120. Parece a sua igreja? Parece a minha. Irmão, show gospel, lota. O que é que se faz aí numa chácara isolada? Esqueci, fugiu na memória. Retiro, lota. Marca a oração. Quantos dias? 10.
de 500 baixa para 120. O que é isso? Não se assuste. A igreja é assim. Se ela começar a orar, diminui mesmo. Nós sabemos que a Assembleia de Deus tem o costume de começar o culto com oração. Mas muitos de nós temos o mau costume de que enquanto a igreja ora, a gente fica do lado de fora dizendo: o culto não começou, porque tem alguns crentes orando. Culto não começa depois da oração, com oração. Primeiro o crente orando, o culto já começou. Isso é maravilhoso, que 10 dias diminui. Pastor, não estou entendendo. A gente não tem que orar para a igreja crescer? Pois é, a igreja que ora é assim: ela enche e diminui, ela lota e esvazia. Por quê? Porque a oração revela quem é e quem não é. A oração revela quem está aqui por causa das poltronas, por causa do ar-condicionado, por causa das meninas, porque gosta do pregador, mas não está aqui por causa de Jesus. A oração faz isso. Não pense que se começarmos a orar, os problemas sumirão. Ao contrário, surgirão. Sabe por que tem crente enganado? Porque não ora. Mas se orar, vai ficar pior. Deus vai revelar os podres de tudo. Revela. Irmão, Deus desmascara. A oração é assim. Mas pastor, é isso que eu estou passando lá na igreja. A gente está orando e está ficando pequeno. Se colocar o grupo para orar, vai diminuir. Se colocar a igreja para orar, vai diminuir. De 500 fica 120 orando. Mas fica tranquilo, esses 120 são cheios do Espírito. Por causa desses 120, o número cresce para quase 3.000 almas. Esse é o poder da oração. A oração tem o poder de filtrar. Aleluia, né? Eu não pedi para dar glória a Deus não, daqui a pouco eu peço, tu tá me devendo. Então, 10 dias de oração, o negócio já começa a ser revelado. Atos da oração, capítulo 2, o Espírito Santo os encheu. Aí a gente chega em Atos, capítulo de número 3. Atos da oração são atos surpreendentes. Perceba que coisa linda. Capítulo 3 e versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, que era a 9, às 15 horas à tarde. Pedro e João subiam juntos ao templo para orar. Fala comigo, milagre. É, irmão, o maior milagre aqui não é o coxo andar, né? Não, o maior milagre aqui é Pedro e João orar. Tem gente que diz: eu vou orar para Deus fazer um milagre. Do céu Deus brada: milagre é tu orar. Porque tem gente que confunde petição com oração. Petição é para imaturo, petição é para mendigo, petição é para quem é orgulhoso, oração é para íntimos. Pedro precisava aprender a orar e não orava. Lembre-se, por favor, no Monte da Transfiguração, Jesus chama Pedro, Tiago, João para orar. Está escrito assim. E a Bíblia diz que Jesus se transfigurou. Jesus brilhava. Transfigurar é mostrar o que é por dentro. Jesus mostrava como ele era por dentro, a essência dele, sua parte divinal sendo revelada. Aí a Bíblia diz: e os discípulos dormiam com os olhos pesados de sono. A outra vez é no Getsemane. A Bíblia diz, olha aqui que privilégio, que privilégio. 8 ficam no pé, 8 ficam no pé. Jesus chama 3, venham comigo. Esses aqui vêm com Jesus para um lugar mais reservado. Pega essa, em nome de Jesus, não voa não, fica aqui. 8 fica aqui embaixo. Jesus chama 3, venham comigo. Quem era?
Venham comigo. Ó, segundo lugar. Primeiro lugar já foi determinado. Segundo lugar determinado. Aí a Bíblia diz: e deixando-os ali, Jesus se adiantou um pouco. Jesus queria um tabernáculo. Deixa a maioria no átrio, deixa 3 no santo lugar. Ele, sumo sacerdote, vai no terceiro lugar. Aqui ele fala com o Pai. Aqui ele chora. Aqui ele derrama lágrima. Aqui ele derrama suor. Aí a Bíblia diz que ele volta. Quando ele volta, tá Pedro, Tiago e João. Aí Jesus olha e diz: nenhuma hora podeis. Tem gente que ora 1 hora, se sente a 4ª pessoa da divindade. Olha a expressão de Jesus: nenhuma hora. Dá para entender que é o mínimo, né? Nenhuma hora podem vigiar. Aí diz a Bíblia que Jesus se retira. Imagina o Pedro prometendo: não, Senhor, agora nós oramos. Pode deixar com o Pedrão que nós oramos. Jesus vai para o terceiro lugar. Ali são as mesmas palavras de agonia. E ele volta. Quando ele volta, Pedrão. Aí Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Querido, olha o processo da queda de todo crente. Mateus capítulo 6, na oração dominical: não nos deixe cair em tentação. No Getsemane, Jesus diz: vigiai, orai, para não entrar. Olha o processo: não vigia, não ora, entra, cai. Se cai é porque entrou. Se entrou é porque não orou. Não orou porque não vigiou. Vigia, ora, para não entrar. Aí eu não te deixo cair. Mas se você entrou, foi porque você quis. Pedro não vigiou, Pedro não orou, entrou na tentação. Como? Levando a espada. Cai na tentação de ferir Malco. É envergonhado, fere Malco, mas fere Jesus com a própria língua, negando-o 3 vezes. Quantas vezes negou? Para de graça, quantas vezes negou? Jesus veio a ele 3 vezes para orar, ele não orou, 3 vezes negou. Jesus veio a ele 3 vezes para orar, ele não orou, 3 vezes negou. Quem não ora 3, nega 3. Pegou não. Quem não tem vida de oração, tem vida de pecado. Quem não investe tempo em oração, bora, Wagner. Desperdiçará a vida em pecado. 3 vezes. Perceba, por favor, que Jesus lhe dá 3 chances para orar. Eles não oram. Na terceira vez que Jesus foi, Jesus já chegou assim: levantai, porque o poder das trevas já se aproxima. Agora a gente ora. Não, agora é tarde. É nesse momento que ele fere. É nesse momento que ele passa na frente e faz o que Jesus não lhe ordenou fazer. Porque quem não anda em oração anda em pecado. Desculpe minha franqueza, mas o tempo que você está sem orar determina o tempo que você está desviado. Eu não pedi para tu dar glória não. Tu viu, né? Quando eu pedi, tu me deve. Não ora. Cai. Eu não consigo. A masturbação é muito forte do que eu. Eu não consigo. A prostituição é muito mais forte do que eu. Eu não consigo. Eu não consigo, eu roubo mesmo. Eu não consigo ficar sem pegar. Isso está dentro de mim. Isso está muito tempo em mim. Mentira. Abre a boca e diz: eu não oro. Para de ficar inventando desculpa. Eu não oro. Não há pecado que suporte vida de oração. Não há. Quem leva uma vida de oração vence.
Mas eu disse no início da mensagem que oração é coisa de quem mudou ou quer mudança. Como é que começa o capítulo 3? Pedro e João subiam juntos para orar. As pessoas mudam. Não precisa ficar postando no Face não que tu mudou. É só tu orar que as pessoas veem. Quem é não prova é discernido. Indo orar, não oraram. Gente, olha o poder da oração. É o tema da mensagem, atos da oração. Indo orar, chegou na porta, tem o coxo. Pedro olha para ele com João e diz: olha para nós. Só quem ora, só quem tem vida de oração, só quem conhece o poder da oração pode olhar para alguém e dizer: olha para nós. Pode olhar para mim, rapaz. Não olha para mim não, olha para Jesus. Não, olha para mim. Não olha para a igreja não, não olha para pastor não, que tem que olhar mesmo. Eu sou luz, eu sou sal, sou representante de Cristo, tem que olhar para mim, olha para nós. O camarada ergue a cabeça assustado, porque ninguém nunca disse isso. Olha para nós. Aí João não fala, quem fala é Pedro. Por quê? Porque João é mais novo, Pedro é mais velho. Onde tem o mais velho, o mais novo cala e o mais velho fala. Aí João cala a boca. Aí é Pedro que fala: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que temos, ou o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aí o cara não andou. O que ele faz? Estende a mão e faz o camarada se levantar. O camarada levanta. Antes de orar já tinha poder para curar. Imagine depois de orado. Isaías 65, 24. E acontecerá que antes que clamem, estarei respondendo. Irmão, Deus gosta tanto disso, que Ele, vendo a nossa intenção de orar, Ele já se manifesta. Olha o capítulo 4, a gente está falando de atos da oração. Quando o coxo é curado, a multidão vai para cima dos dois, fica assustada. Quem está me ouvindo diz? A multidão fica assustada. Aí Pedro aproveita e prega para eles. Enquanto Pedro está pregando para eles, a polícia judaica do templo, os invejosos, que não aceitavam o evangelho de Cristo, mandou prender tanto Pedro quanto João. E a Bíblia diz que eles foram interrogados. Quando eles foram interrogados, e eles disseram que não iam parar de pregar, o versículo de número 21, de modo que eles os ameaçavam ainda mais, e não achando como castigá-los, os soltaram por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que havia acontecido. O que tinha acontecido? A cura do coxo. Versículo 22: pois o homem no qual se operara esta cura milagrosa tinha mais de 40 anos. Versículo 23: quando foram postos em liberdade, voltaram aos seus. Pedro e João foram presos. Agora que foram postos em liberdade, vieram atrás da igreja, voltaram para a igreja. Eu vou abrir parêntese aqui, porque eu estou meio cansado de crente mimimi. Eles estão presos, interrogados, sendo humilhados, e a igreja não foi a eles, mas eles, quando liberados, foram atrás da igreja. Porque é gente que ora, é gente madura. Tem gente que só quer uma desculpinha para deixar de congregar, quer uma desculpinha para se tornar um desigrejado. Eu desviei porque ninguém veio me visitar. João estava preso e Jesus não foi visitar João na cadeia. Eu fiquei doente aqui e ninguém veio atrás de mim. Pedro e João presos, a igreja não foi lá. Ficaram livres, eles foram atrás da igreja. Gente precisa de Deus, a gente também precisa de gente. A mesma distância da igreja para minha casa é da minha casa para a igreja. Se não vieram a mim, eu me levanto e vou lá. Sou eu que preciso, sou eu que amo, sou eu que sou maduro. Então Deus
deixa eu me juntar ao povo de Deus. Eles foram até a igreja. Eu acho isso lindo. Quando eles chegam na igreja, versículo 23, lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e anciãos lhe disseram. Gente que está me ouvindo diz amém. O que os anciãos e os sacerdotes da tradição judaica disseram a eles? Não preguem nesse nome. Vocês estão proibidos de usar o nome de Jesus. Vocês não serão mais pregadores do evangelho. Não está escrito que eles disseram à igreja o que eles falaram. Não, está escrito que eles disseram à igreja o que eles ouviram. Eles não chegam dizendo: nós arrebentamos, nós falamos mesmo as coisas lá. Não, eles não falam do que eles falaram, que foram respostas bíblicas, respostas de autoridade. Não, eles chegam contando o perigo. Eles nos ameaçaram, eles nos proibiram, eles disseram a nós dois para não pregarmos mais. Olha o versículo 24. Isso que é igreja. Oh Jesus, renova os nossos dias como dantes. Quando eles acabaram de falar, versículo 24, eles, quem? A igreja, quando os ouviram, levantaram a voz unânimes a Deus, ou seja, todo mundo junto, e disseram: Senhor, Tu és Deus que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Que por intermédio do Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi, teu servo, disseste. Agora eles vão citar um salmo. Primeiro, eles oram lembrando do poder de Deus. Oram lembrando do poder de Deus, da majestade de Deus. A gente precisa orar, gente, por contemplação. A gente precisa orar, igreja, por meditação. Olhar para a criação e ser impulsionada a glorificar o nome do grande. Eles começam orando, dizendo: Tu és Criador, Tu és o grande. Segundo lugar, olha o que eles dizem no 25. Já foi dito por Davi: porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram vãos projetos. A expressão enfureceram aqui vem do termo relinchar, como cavalos bem alimentados, reclamando de barriga cheia. Gente contra nós se tornando animais. No versículo 24, Deus é criador. Comparam os homens furiosos com criaturas que liberam palavras ou sons sem discernimento. Eles glorificam a Deus e não maximizam a fúria dos homens. Versículo 26, olha a oração deles: levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram contra o Senhor, contra o ungido. Estão falando de Cristo. A oração deles é centrada em Cristo. Versículo 27, verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra teu santo servo Jesus, a quem tu ungiste. Irmão, a igreja inteira, pastor, orando nessa linguagem. Um falava aqui, o outro continuava aqui. Eles tinham Bíblia na cabeça para orar. Neemias usou orando as escrituras, Daniel orava usando as escrituras, Moisés orava usando as escrituras, os salmistas oravam usando as escrituras, porque a palavra veio de Deus. A oração tem que ir para Deus, então só pode voltar para Deus aquilo que veio de Deus. Tudo que sai de mim para Deus, sem falar pelas escrituras, não chegará em Deus, porque dele, fonte, por ele, processo, para ele, destino, são todas as coisas. Só chega lá se vier de lá. Oh gente, quem está comigo fala amém, por favor. Aleluia. Eu estou indo no tema da vigília.
vigília, que é de oração. Vigília, vitória total. Quem não ora tem vitória não, é derrotado. Agora, olha o 27, estão falando de Jesus. Isso me empolgou aqui na tribuna. Olha o que está escrito: se levantaram contra teu servo Jesus, a quem tu ungiste, Herodes e Pilatos, gentios e as tribos de Israel. Eu sei que é chato, os YouTube falam que é chato, e tem crente que é levado por YouTube, não pela pregação da palavra. Mas eu sei que é chato, mas fala assim comigo: Herodes, Pilatos. Agora fala assim: gentios, judeus são inimigos, sim ou não? Pilatos e Herodes não se falavam, eram inimigos. Judeus e gentios, sempre inimigos. Mas contra Cristo, está no 27, Pilatos e Herodes se juntaram, versículo 27, contra seu servo, gentios e as tribos de Israel. Olha que coisa linda, gente. Alianças contra o ungido de Deus, alianças contra o nosso Jesus, alianças de destruição. Pastor, mas o que empolgou sua alma? Eu não sei se vai empolgar a tua, mas a minha empolgou. Como assim? Herodes e Pilatos unidos na rejeição a Cristo, judeus e gentios unidos para crucificar Cristo. Mas na oração a igreja se une a Deus para que Cristo seja pregado. Aleluia! Oh irmão, a oração destrói propósitos do inimigo contra a igreja. A oração destrói, torna inválida as alianças que o mundo tem contra nós. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Enquanto eles se uniram politicamente, o que foi que uniu Herodes e Pilatos? Política. O que foi que uniu gentios e judeus? Rejeição. E como é que a igreja se une a Deus? Oração. Olha o versículo 28. Mas tudo isso, Senhor, aqui eu me empolgo ainda mais. Mas tudo isso, Senhor, foi para fazer o que o teu conselho havia predeterminado para ser feito. Irmão, a cruz era projeto da eternidade. A vinda de Cristo não começou aqui, começou lá. Sabe a carta na manga? O homem tem liberdade. Se ele cai, eu já tenho o projeto para trazer ele de volta. Aleluia. Alguns filmes por aí querem nos fazer ficar com peninha de Jesus. Fica com pena de Jesus. Não, irmão. A cruz não foi uma surpresa. Por que ele já cresce batendo prego com martelo? Por que ele já cresce com madeira? Porque ele já se preparava para a cruz. Lembre-se, por favor, que no Getsêmani, quando os homens foram prendê-lo, a Bíblia diz que ele se adiantou e disse: levai-me, deixa eles em paz, sou eu que vocês vieram buscar. As mulheres choravam por ele. Ele dizia: não chorem por mim, chorem por vocês. Ele olhou para Judas e disse: faz o que você tem que fazer. Certo dia ele disse: a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou, porque eu tenho poder para tomá-la de volta. Aleluia. Ele estava no controle, estava determinado, foi tudo programado. Aí o 29, eles oram dizendo: olha, Senhor, para as ameaças deles, concede aos teus servos que fale com toda intrepidez a tua palavra. Olha o 30, se for
fosse a gente orando, será que a gente falava assim: Senhor, estende a tua mão para curar? Muitos de nós diríamos: Senhor, manda fogo e mata eles tudinho, mata essas pragas, Jesus, mata, humilha, envergonha. Mas eles não pedem juízo, eles pedem misericórdia para quem precisa. Ao invés de eu estar preocupado com quem quer me parar, eu tenho que pedir poder a Deus para cuidar de quem precisa da minha ajuda. Ó Senhor, estende a tua mão para curar. Eles pedem sinais de misericórdia, para que em nome de Jesus esses sinais sejam feitos. Aí o 31 diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo, aleluia, e falavam livremente a palavra de Deus. Ô irmão, eu imagino, eu tento imaginar agora eles ouvindo Pedro e João, e eles disseram: vamos orar, vamos orar. Aí eles começam a orar. Quando eles acabam de orar, o Espírito Santo não enche os dois que foram ameaçados, o Espírito Santo enche todos que oravam pelos dois ameaçados. Dois vieram dizendo: mandaram a gente se calar. A igreja inteira ora pelos dois. E agora? Agora se segura. A igreja inteira no 31 saiu pregando a palavra, como quem dizia: vocês mexeram com dois, mexe com a gente tudo agora. Foram pra rua. Por quê? Porque com a gente é assim: mexeu com um, mexeu com todos. Quer calar a voz de alguns ministros de Deus em nosso meio? Deus estará levantando mais ministros para a pregação do evangelho. Eu estou profetizando debaixo da palavra. Querem calar os ministros através de calúnia? Deus levantará mais ministros para a pregação da palavra, aleluia. Aí eu encerro a mensagem na última oração do primeiro Marte. No capítulo de número 6 diz a Bíblia que tinha problema na igreja. A igreja tem problema, por quê? Porque eu estou nela, tu também. Tinha problema na igreja. Aí o pastor Pedro disse: escolhei aí gente que tenha boa reputação, que seja cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, para servir as mesas, para dar comida para quem precisa. Eu gosto disso. Para dar comida, Pedro, tem que ter tudo isso. O quê? Boa reputação, cheio do Espírito e de sabedoria. Para servir viúva, boa reputação, cheio do Espírito e que tenha sabedoria. Para servir os órfãos e os pobres, boa reputação, cheio do Espírito e que tenha sabedoria. O nível aqui é desse jeito, meu filhão. Aqui não dá para brincar de ser crente. Qualquer serviço aqui, por mais simples que seja, boa reputação, cheio do Espírito e tem que ter sabedoria, aleluia. É pesado. Aí diz a Bíblia que escolheram um jovem dentre 7, o nome dele é Estevão. Ele recebe a imposição de mãos no versículo 6. Versículo 8 diz: Estevão cheio de fé e de poder. Versículo 10: falava e não resistiam à sabedoria com que ele falava. Estevão era mais do que Pedro pediu. Pedro queria reputação, sabedoria e Espírito Santo. Estevão tinha reputação, sabedoria, Espírito Santo, cheio de fé, cheio de poder, fazia sinais e maravilhas. Tinha 4 características a mais do que Pedro precisava. O que é isso, pastor? É vida de oração, irmão. Quem não ora só faz o que é pedido, logo se torna servo inútil. Quem ora sempre tem algo a mais. Dá
para perceber, irmão, quem ora tem algo a mais. Diz a Bíblia que Estevão, servindo comida, pregando o evangelho, servindo as mesas, pregando o evangelho. Os camaradas não suportavam, vinham debater com Estevão, não davam conta de debater. O que fizeram? Subornaram. Toma um assento em 7, 8 minutos. Subornaram alguns homens para caluniar Estevão. O que é isso, pastor? Tem que pagar para caluniar, para falar do camarada. Isso é só quem ora que acontece essas coisas, irmão. Por quê? Porque quem ora consegue viver num nível de santidade, de caráter diante de Deus, que quem quiser falar mal dele vai ter que inventar. Subornaram alguns homens para caluniar Estevão diante do Sinédrio, que eram as autoridades judaicas, que rejeitavam o cristianismo. Aí trouxeram Estevão. Quando trouxeram Estevão, diz a Bíblia que enquanto ele falava, capítulo 6, versículo 15, o seu rosto brilhava como o rosto de um anjo. O máximo que eles puderam enxergar. Irmão, você sabe do que eu estou dizendo. A cara de quem ora é diferente, irmão. O rosto de quem ora é diferente. Observavam, e ele tinha um rosto como o rosto de um anjo. O que é isso? É que a soberba transformou anjo em demônio. Só a humildade pela oração transforma rosto de homem em rosto de anjo. Ali Estevão começa a falar a história do Antigo Testamento, até chegar em Jesus. Quando chegou em Jesus, irmão, eles ficaram mais furiosos ainda. Agora, por favor, fica comigo, me dá mais 5 minutos. A Bíblia diz que enquanto, versículo 54, ouvindo eles estas coisas, sentiram corroer-se o coração e rangiam os dentes contra Estevão. Gente, Estevão tem um rosto brilhando como de anjo, e eles têm cara de endemoniados. Porque inimigo de quem ora tem cara de possesso. Rangendo os dentes contra Estevão, olhando para Estevão com a boca espumando, com os dentes travados, parecendo cachorro. Olha o versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhava para o céu. Eu estou falando dos últimos momentos da vida dele, e como é que ele está nos últimos momentos da vida, cheio do Espírito, olhando para o céu. Pastor, não estou entendendo. Lembra que eles estão olhando para Estevão com o rosto de gente possessa, mas enquanto eles olham para Estevão com ira, Estevão olha para cima com semblante de anjo. Estevão olha para cima, mas ele não só olha para cima, ele viu a glória de Deus, Jesus em pé, à direita de Deus. Aí, irmão, não aguenta, ele não aguenta, ele chega e brada no 56: eis que vejo os céus abertos, aleluia, e o Filho do Homem de pé, à direita de Deus. Só quem ora consegue abrir os céus. Deus me manda dizer a alguém aqui: podem fechar o coração para você, podem fechar as portas da terra para você, mas se você tem uma vida de oração, o céu se abre para você. Aleluia! Eu estou vendo os céus abertos, gente. Eu estou vendo o Filho do Homem de pé à direita de Deus para me receber. Mas enquanto Estevão fala isso, olha o versículo 57. Mas eles clamando em altas vozes, tampavam os ouvidos e foram juntos contra Estevão. Ele fala do céu, ele fala de Cristo, e tapam os ouvidos.
Porque se você falar de si, vão te aplaudir, mas se você falar de Jesus, muitos vão tapar os ouvidos. Vieram unânimes contra ele, e não pense que simplesmente pegavam pedras. O processo não era só pegar pedra e arremessar. O processo do apedrejamento era lançar de um penhasco abaixo, depois pedradas. Por isso diz, versículo de número 58, e arrastando-o para fora da cidade. É nesse momento que ele é lançado. O apedrejar vão, não é apedrejar rão, apedrejar vão. Era processo de pedradas, e as testemunhas depositaram as suas vestes aos pés de um jovem que se chamava Saulo. Ponto de contato. Tem um jovem ali observando e concordando com a morte de quem ora. Estevão, versículo 59, e apedrejaram a Estevão, que orava dizendo. Qual é o tema da mensagem? As pedras estão vindo. Cabeça, nuca, costas, mãos, rosto, pernas. Mas a Bíblia diz: orava dizendo. Não é orou, é orava. É algo contínuo. Orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Acabou, pastor? Acabou não. É o 60 que me humilha. É o 60 que me confronta. Pondo-se de joelhos. Ele não caiu de joelhos, ele se pôs. Não foram as pedradas que colocaram Estevão de joelhos. Foi ele que se ajoelhou para clamar pela última vez. E eu te pergunto, qual foi a última oração do primeiro mártir? Ele não está de joelho por causa das pedradas. Tem gente que só ora por causa das pedradas. Ele não está de joelhos por causa das pedradas. Ele está de joelho porque ele quer se ajoelhar. Imagina ele caído, tentando levantar, e as pedras vindo, e ele tentando, ele consegue ficar de joelhos. E as suas últimas palavras, a última oração do primeiro mártir foi: Senhor, não lhes imputes este pecado. Sabe o que ele está dizendo? Não cobra deles, não põe na conta deles, não façam com que sofram a consequência por me matar. Geralmente se morre como se vive. Ele morre olhando para cima porque ele tinha uma vida voltada para cima. Ele morre de joelhos porque ele vivia de joelhos. Ele morre intercedendo por quem o mata. Foi assassinato. O sinédrio não tinha autoridade para matar. Foi crime. E ele orando pelos assassinos. Geralmente se morre como se vive. Ele morre imitando Cristo, porque a sua vida foi uma vida de imitação do Senhor. Ele ora dizendo: recebe meu espírito. Quem orou assim na cruz? E o que Jesus disse? Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. E Estevão morre dizendo: perdoa eles.
fazer uma pergunta aqui: quem aqui pode dar glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo? Pegou não? Quem aqui pode dar glória a Deus pela vida e história do apóstolo Paulo? Você só tem um Paulo. Só temos um Paulo porque tivemos um Estevão. Paulo recebe perdão antecipado por causa da oração de Estevão. Não cobra deles não. Você tem um Paulo que influenciou a história, porque temos um Estevão que no final da história intercedeu por gente como Saulo. Nós temos um Paulo apóstolo porque tivemos um diácono Marte. Perdoa eles. Tem roupa minha nas mãos deles. Eles estão furiosos. Está no pé dele. Ele está olhando para mim dizendo: mata, mata. Mas eu oro por ele. Perdoa, Senhor. Aí eu lhe pergunto: você vai desviar porque o namoro não deu certo? Você vai desviar porque o pastor fulano de tal caiu? Fresco. Tu vai parar de congregar porque não citou seu nome? Você vai tirar a própria vida porque a profecia não se cumpriu, os planos não deram certo? Cresce, amadurece. Perpétua, uma jovem do século II, cristã, sendo torturada. O camarada dizia: nega Jesus. Ela disse: se eu viver, eu venço você. Se eu morrer, eu te venço mais ainda. Não nego o nome do Senhor. Fica em pé. Só quem ora tem força para isso. Perdão, oração por perdão, é prática de vida de oração. Muitos Paulos vão surgir porque Estevão estão em lágrimas. Quem quer a graça para ter a vida como a morte de Estevão? Eu gostaria que você viesse aqui na frente. Vem cá na frente. É uma madrugada diferente. Pastor, eu quero ter a vida dos últimos momentos desse homem, cheia do Espírito, olhando para cima, perdoando, sabendo que Cristo está de pé ao meu favor. Chorando